Então, boa tarde. Dando continuidade ao nosso simpósio Condição Subalterna e Urgência Decolonial na Literatura Contemporânea. Passo a palavra à Tainã, nossa monitora, para dar os recados da Abranic. Por favor. Boa tarde, eu sou a Tainã Rosa, mestrando em Letras e Literatura pela URGS, orientando do professor Daniel, que também é um dos coordenadores aqui desse simpósio, e estou aqui para auxiliar vocês nesse momento do congresso. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos, que por conta da conjuntura, o congresso teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão seus certificados e poderão enviar seus textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas para a publicação. E aos que tiverem interesse, a programação completa da Abralic está disponível online e as mesas realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. E um recadinho da Abralic, não deixem de nos seguir nas redes sociais. E para finalizar, atentem para a duração de tempo estipulada pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto outro comunicador estiver apresentando. Não interrompam a comunicação e desliguem o vídeo caso estejam com suas conexões fracas ou instáveis. Obrigada a todos e a todas e que tenhamos uma ótima continuação de congresso. Obrigada, Tainã. Então, eu passo a palavra a Eduardo Belmonte de Souza, que vai apresentar o seu trabalho País Sem Chapéu, Ambivalência e Tradução. Eduardo, fique à vontade. Só um minutinho, por favor. Ok, microfone ligado. Então, já posso começar? Sim, por favor. Ok, então, boa tarde a todos os componentes da nossa mesa virtual. Saúdo todos. Sou Eduardo Belmonte Souza, mestrando em Letras na URGS, orientando da professora Maria da Glória Bordini. Inicio aqui minha fala hoje reportando minha baba e a seu compromisso com a teoria, a necessidade de uma episteme mais global em relação ao sujeito advindo de um contexto de dominação colonial. Nesse sentido, a ambivalência acarreta uma cisão nesse sujeito que se encontra, conforme referido autor, na percepção de um terceiro espaço, híbrido, de múltiplas assimilações, nem de lá, nem de cá. Esse é um dos pressupostos do meu trabalho, País Sem Chapéu, Ambivalência e Tradução, e também da narrativa de Denis Laferrière, obra em que ele próprio é o protagonista, cuja trajetória parece sintetizar a concepção de culturas híbridas de saída. De um lado, temos alguém do Haiti, país colonizado, marcado pela dominação da força imperial, em aspectos mais variados. De outro, esse mesmo sujeito, durante sua vida adulta, permaneceu exilado na América do Norte, identificando-se com aspectos da cultura do Império. Importante ressaltar que em seu país natal, Velhos Ossos percorrerá 2 Haitis, o real e o sonhado, articulando suas percepções ambivalentes sobre ambos e o exílio na tentativa de escrever um livro sobre o seu país. Questão esta, norteadora do trabalho, que propõe analisar na obra o que o autor protagonista, narrador, Velhos Ossos, Laferrière, retém da cultura do outro e da sua, para equalizar através das diferenças um denominador comum que ressignifique uma identidade em constante transformação. As contribuições de Homi Bhabha foram fundamentais para esse trabalho, sendo os conceitos de ambivalência e tradução norteadores para que se repensar o sujeito pós-colonial em um contexto de entrelaçamento e assimilação de caracteres da cultura dominante, América do Norte, Europa e do Haiti, constituindo a hibridez como alicerce de formação e identidade cultural de Velhos Ossos, Laferrière. Não poderia deixar de citar também como referências importantes Hall, Spivak e Said. Hall, no ensaio Dois Paradigmas, esclarece que a cultura é um objeto complexo, diverso,
e por isso não homogêneo. Ele a pensa como um local de convergência, não monolítico, não estável, não passivo, permeado por indeterminações e transformações. E essa identidade cultural é uma dessas convergências, pois para Hall o que vale é que as identidades culturais híbridas parecem romper uma linha de sutura com uma totalidade e com um historicismo estáveis para a construção contínua de um sujeito cuja subjetividade articula conhecimentos e experiências de diferentes culturas e geografias. Outro conceito importante também, nós temos que ter um olhar em País Sem Chapéu a partir de uma perspectiva pós-colonial, como o Edward Said, que em Orientalismo expõe como que o Ocidente tomou para si as narrativas de formação política e cultural de localidades subjugadas pela máquina imperial. Em Cultura e Imperialismo, o mesmo autor faz uma leitura crítica do Coração das Trevas e de Marlowe. Ao tomar para si as narrativas de formar e civilizar o mundo, o Ocidente, o ocidental benevolente, também silencia povos oriundos desses contextos, estigmatizando sua dinâmica e cultura como não civilizadas. Também foi bastante importante trabalhar com Spivak, que falou sobre violência epistêmica. Esta violência epistêmica constitui uma das bases de agenciamento, mesmo involuntário do subalterno, a narrativas pré-determinadas por parte do pensamento ocidental. Nesse sentido, cabe à crítica pós-colonial demarcar um lugar de enunciação que, de alguma forma, resgate a visão não monolítica de cultura defendida pelos predecessores dos estudos culturais de Stuart Hall, atribuindo-lhe uma acepção volátil, de modo que as identificações dos sujeitos estejam imbricadas, especialmente no contato entre culturas. Como Homi Bhabha afirma, a diferença cultural não se dá na diversidade de culturas, mas no seu hibridismo, na potencialidade humana de dialogar e confrontar distintos sistemas de representação, culturas, construindo um novo espaço para esse homem se narrar, nosso objeto de análise. Eu vou iniciar a minha análise aqui citando o ensaio Ebonics, o inglês da rainha, de Homi Bhabha, em que ele fala de Pushpa indiana e de Risi, nova-iorquina moradora de periferia e descendente de escravos, assinalando que, mesmo aceito em contextos específicos, o vernáculo das minorias pode ser rechaçado e constituir barreira social para os falantes dessas variantes. País Sem Chapéu foi um romance originalmente escrito em francês, mas cada capítulo dele é iniciado com um provérbio escrito em creole. Perdoem a minha pronúncia se estiver equivocada. Fato assinalado pelo autor na abertura do livro, como podemos ver aqui neste slide. A isso, nós podemos associar o que Bhabha delimita por opacidade das palavras. Por quê? Porque ao retomar o contato com o creole, Velhos Ossos, Laferrière, o protagonista, confere novas significações das expressões de sua terra, tendo em vista que o seu olhar agora sobre a cultura de seu país de origem é de alguém que passou também pela experiência diaspórica. Isso leva a reinterpretar o próprio país a partir da vivência de 2 décadas no exílio, transitando ora pelo país real e ora pelo país sonhado, né? Aqui mesmo o narrador afirma, é como se 2 países caminhassem lado a lado, sem jamais se encontrar. O real, a luta pela sobrevivência, e sonhado, todos os fantasmas do povo mais megalomaníaco do planeta, né? Pode se construir, então, como um ponto de partida, essas assimilações que esse autor narrador constrói do seu país, ao trazer essa visão local e também a visão do exílio. As observações dele nas errâncias no decorrer da obra dar-se-ão tendo como ponto inicial cisões na própria enunciação, como ao reclamar do calor de Porto Príncipe, esse calor, ele diz aqui, esse calor vai acabar comigo, né? Ou ao oferecer o primeiro gole de bebidas aos mortos, como manda a tradição do Haiti. Percebem-se aqui afetos relacionados tanto ao exílio, né, no caso ao clima do exílio, mas também os afetos ligados ao panteão mítico haitiano. Isso tudo parece constituir expressões ambivalentes por parte desse protagonista, e a conjugação dessas pelo sujeito acarretam seu respectivo caráter de homem traduzido. Uma vantagem, Velhos Ossos, porque, segundo Bhabha, a tradução ou negociação reconhece a ligação histórica entre o sujeito e o objeto da crítica. A partir das ambivalências, Velhos Ossos escreve paulatinamente seu próprio espaço individual, negociando preceitos de sua geografia e da do outro, o dominador.
E ainda que essa condição de não pertencimento a nenhum dos dois espaços, Haiti e América do Norte, aparente ser desfavorável ao autor narrador, essa pode se configurar como uma oportunidade para esse sujeito articular o melhor dos dois mundos, ao se reintegrar de modo mais efetivo ao Haiti, ressignificando seu país e todo o seu misticismo, o qual o subjaz, por meio de uma temporalidade que torne possível conceber a articulação de elementos antagônicos e contraditórios, que podem ser percebidos aparentemente no fato de no Haiti da obra não parecer haver uma fronteira que determine exatamente qual é o país real, qual é o país sonhado. Como numa passagem em que há um debate sobre a chegada do homem à Lua, em que se afirma que, na verdade, o primeiro homem que pisou na Lua foi um haitiano. Fato esse encoberto pelas autoridades estadunidenses. Eu não falo americano, por favor. Como percebemos aqui, né? Eles estão interessados na viagem do corpo. Para nós é o espírito que conta. Podemos analisar esse trecho que, na tentativa de apagar os feitos de outras nações, há um agenciamento por parte dos Estados Unidos com o intuito de manter o povo, especialmente a cultura do Haiti, sob um jugo ideológico. Tal prática, conforme Said, é basilar para a autoridade imperial, porque ainda que muitos territórios tenham conquistado uma independência política, e o Haiti é um deles, os efeitos da colonização persistem, porque tão mais importante que a expansão geográfica era o domínio sobre a atitude mental do indivíduo através de uma subordinação. Então, é possível construir, a partir da leitura de Pais Sem Chapéu, que Velhos Ossos reaprende a experiência do silenciamento a partir da perspectiva das pessoas que permaneceram no Haiti, construindo aos poucos uma autoafirmação que visa reconstruir, por meio da assimilação das dinâmicas do país natal, um novo local de cultura. Ele torna-se apto a tomar as rédeas de seus vínculos com o Haiti e a repensar aquilo que Baba considera mais importante que a noção histórica de nação, mas a sua ambivalência como estratégia narrativa. Não poderia também deixar de abordar a última visita ao País Sonhado, em que Velhos Ossos se depara com o panteão voodoo, Papa Legba, Marinette, Ogum, Exu e Dantor. Na Morada dos Deuses, ele entra em contato com esses que demonstram características extremamente humanas, desprovidas de maniqueísmos. Ele chega até mesmo a testemunhar uma crise conjugal entre Exuli e Ogum Ferreiro. Buscando respostas para a escrita do seu livro, as quais o ajudassem a disseminar a cultura do Haiti, o protagonista, já no país real, conversa com o professor J.B. Romain, que posteriormente é revelado que trata-se de Dambala, a divindade criatura da vida. E nessa conversa, o professor, ele reafirma que o voodoo não é menos importante que o catolicismo, e ele explica a Velhos Ossos que para a sobrevivência do panteão haitiano foi necessário lançar mão de atitudes de hibridização cultural. Fizemos das igrejas cristãs templos do voodoo, dos santos cristãos deuses do voodoo. São Tiago, Ogum Ferreiro. Né? Então, a tradução aqui é tratada como uma questão de sobrevivência cultural. A negociação, sob esse ponto de vista, pode ser compreendida como um processo de salvaguardar uma dinâmica cultural estigmatizada e também um ato de resistência à tentativa do outro de apagamento dos traços locais. O elemento pós-colonial encontra um espaço para se narrar, especialmente sobreviver, porque o protagonista está mais apto agora, com a escrita do seu livro, a articular as diferenças entre a cultura haitiana e as culturas prestigiadas, encontrando um novo espaço tradutório no qual possa disseminar sua nação. Por essas razões, eu não cheguei a considerações finais, mas a considerações. Caso o protagonista não houvesse retornado ao Haiti, ou se em suas andanças percorresse apenas o país real, bem como se não houvesse conversado com os deuses e com Romã, Dambala, a obra dele seria permeada por aquilo que o Baba delimita por tempo pedagógico. A sua nação seria novamente escrita a partir de uma voz, de uma cultura dominante, um historicismo essencialista de cunho ocidental. Mas a partir das estratégias de sobrevivência cultural relativas ao voodoo, ele percebeu as articulações entre distintas dinâmicas territoriais e, na diferença, alcançou o tempo performático, o qual, nas palavras de Baba, corresponde à temporalidade dentro do lugar, um espaço no qual a nação pode ser repensada a partir de suas descontinuidades, das contranarrativas descartadas pelo historicismo oficial. E também, ao delimitar tais rupturas, Velhos Ossos sobressai a benevolência de Malo no Coração das Trevas, apontada por Said, bem como a violência epistêmica da qual fala Spivak. Isso, pois ele constrói um espaço para narrar a si e também a sua nação,
no qual, ao corporificar sua subalternidade, articulada com as experiências do primeiro mundo, é delimitado um discurso de resistência em que é possível disseminar em territórios mais diversos as multifaces do Haiti e a urgência de que sua história e de outros povos silenciados integre o cânone cultural, unindo na diferença as nações. Tudo isso porque o mundo não nasceu nem no Oriente nem no Ocidente, é um mosaico de culturas híbridas cujas histórias devem ser contadas e escutadas em uma legítima atitude de descolonização. Essas aqui são minhas referências, certo? E agradeço a oportunidade de falar a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Como nas outras sessões, nós vamos passar para o próximo apresentador e deixamos as perguntas, questões e comentários para o final das 3, tá? Então, eu imediatamente passo a palavra a Rose Alves Gonçalves, que vai apresentar o trabalho intitulado Vamos Construir um Bairro? Narrativas da Vida Suburbana Carioca. Por favor. Boa tarde. Eu sou professora do curso de Produção Cultural e do Programa de Pós-Graduação Cultura e Territorialidades da UF. Esse trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é um desdobramento, assim, que está bem no iniciozinho, de um projeto de pesquisa sobre uma página do Facebook, que é a página Suburbano da Depressão. E eu tenho esse projeto há 2 anos, com bolsistas, e agora... o projeto tinha maior, né? Tinha como foco trabalhar as gambiarras suburbanas, atribuindo a elas um valor artístico para além do valor da função, né? Para além do valor funcional. E aí, agora, bem recentemente, eu comecei a trabalhar essa construção da narrativa coletiva na página, né? Através de algumas publicações, sobretudo aquelas que têm mais curtidas, né? Que são compartilhadas. Então, tá recente ainda, mas eu acho que já dá para conversar sobre ele. Gente, então a proposta da comunicação é refletir sobre outras possibilidades narrativas assim fora do cânone. Mas, tanto em relação à temática, quanto à forma de produção, o lugar de origem do escritor, o suporte. Eu estou trabalhando com determinadas publicações da página, entendendo-as como narrativas da vida suburbana. Eu vou compartilhar com vocês uma aba aqui, só para vocês verem a página do Facebook. E, rapidinho, porque é importante conhecer a página. Vocês já estão vendo a página? A capa? Sim. Agora sim. Pois aqui tem a figura do padrinho, né, que é o administrador. A gente tem aqui, essa foto é da batata frita do Marechal, que é uma das batatas, assim, é um point assim, muito conhecido no Rio, inclusive agora tem até uma filial na Zona Sul. Aqui é a estação de trem, que é um marco para o subúrbio. A Avenida Ministro Edgar Romero fica em Madureira, que é considerada aqui nessa página capital do subúrbio, e uma foto do BRT. O transporte público tem um lugar tem um marco muito forte no subúrbio do Rio de Janeiro. Bem, a página, gente, ela foi criada em 2012, tem cerca de 450 mil seguidores, publicações diárias, tipo 3, 4, milhares de curtidas. Com licença. Tem super sucesso. Desculpe te atrapalhar. Não sei se foi proposital que tu fechou agora. Sim, era só para mostrar a capa. Depois eu vou mostrar algumas fotos. Rose, era só para vocês conhecerem. Tu fechou propositalmente agora a tua tela? Sim. A capa do Facebook, sim. Ok? Desculpe te interromper. Nada. Então, essa página ela foi criada em 2012, tem mais de 450 mil seguidores e discute temas como arte, transporte, relações de vizinhança, culinária, hábitos variados e assumidos como
tipicamente suburbanos. Por mês, ela tem um alcance que, às vezes, passa de 3 milhões de pessoas, o alcance. E o que é mais interessante é que mulheres compõem 60% das pessoas que seguem, comentam, curtem e compartilham a página. O administrador da página, ele diz que a página existe por causa das mulheres. E as cidades em que a página recebe assim, maior interação são Rio de Janeiro, São Paulo, São Gonçalo, Niterói e Brasília. Estranhamente, tem Brasília aí. Bom, gente, essa página ela acaba, mais do que essa narrativa, né, esse discurso literário que eu estou considerando, ela constrói também alguns conceitos teóricos, e um deles é sobre subúrbio. Subúrbio para a página vai ser qualquer espaço em que solidariedade, criatividade, perrengue, gambiarras, uma sociabilidade inclusiva abundem. A página escolhe, define, né, numa rebeldia total, né, diante dos órgãos administrativos, ela define Madureira, que é um grande bairro, eu não sei se vocês são, se tem alguém do Rio aqui, mas Madureira é um dos bairros mais populares, maiores, tem comércio imenso, tem 2 escolas de samba super famosas, Portela, Império Serrano, e aí a página define esse bairro como a capital do subúrbio. Então, a gente tem o historiador Nelson da Nóbrega Fernandes, ele diz que o eixo ferroviário, né, a estação de trem, ela foi tomada como elemento da identidade, né, do subúrbio carioca. Embora o subúrbio carioca, ele seja muito diversificado, mas acabou se criando, estabelecendo um vínculo entre o trem, o subúrbio e o proletário, e isso acabou formando, assim, se tornando o trem, né, a estação de trem, uma terminologia mesmo de exclusão. E isso surgiu muito no início do século passado, quer dizer, no século passado, em oposição ao bonde, né? A Zona Norte não teve bonde, pelo menos nesse caminho em que a estação de trem surgiu, né? Teve na Zona Sul bonde em áreas menos suburbanas. Então, a página também se preocupa, a página também assume essa função de um teórico, né, de um construtor de conceitos sobre o subúrbio carioca. Aí que, então, eu estou trazendo essa questão aqui da Madureira ser a capital do subúrbio, sobre essa reorganização geográfica, para falar sobre a desobediência epistêmica, né, para falar sobre a rebeldia que essa página engendra. Trago também Anzaldúa e a Conceição Evaristo. A Glória Anzaldúa diz que escreveu o ato mais atrevido que eu usei e o mais perigoso. E diz que não existe separação entre vida e escrita. E também trago o conceito da Conceição Evaristo para a gente pensar nessa narrativa que a página produz. Eu já vou apresentar para vocês aqui uns prints das publicações que eu estou usando, mas vou falar rapidinho sobre elas. Nessas narrativas, né, a página publica fotos, imagens, vídeos que mandam, né, que os seguidores mandam, que o administrador tem acesso. E, de vez em quando, há umas publicações que propõem uma construção colaborativa. No caso aqui, hoje, eu vou usar sobre a proposta de construção de um bairro. Normalmente, essas publicações são muito bem recebidas, os leitores, autores, né? Eles atendem esse chamado e colaboram de modo efusivo. E a gente tem, nessas publicações, a gente pode fazer leitura, embora eu não esteja, pelo menos por hora, preocupada em classificar, mas a gente tem contos, tem crônicas, não é? Tem uma construção coletiva que é diferente das fanfictions, dos blogs. Não há controle sobre esses discursos, os desdobramentos muitas vezes são assim inesperados, tem cortes abruptos. Os textos nem sempre, quer dizer, quase nunca têm um fim clássico fechado.
eles são criados, comentados, curtidos, criticados, quase que tudo simultaneamente, né? Então, é assim, a página já de início, ela já mexe assim naquele lugar sagrado atribuído à autoria, né? Ela que se dilui muito nessa proposta narrativa em que centenas de autores intervêm. E também eu fico pensando no Antônio Cândido, né? No debate sobre a figura do autor, né, que ele fala que, embora o autor, a figura do autor único nem sempre tenha sido uma necessidade, né, ele fala muito da autoria, da autoria coletiva, da construção de um determinado grupo social, mas ele diz que, assim, sempre se espera saber quem é o autor daquela ideia, pelo menos, algum tipo, né, de assinatura se busca, né? Então, assim, a quem eu posso atribuir essa ideia? De quem foi essa ideia? Então, entende-se sempre, né, segundo Antônio Cândido, que essa pessoa que esse artista, ele não fala do escritor, né, somente, ele tem um dom especial, né, e aquilo tem um reconhecimento. E a propósito dessa narrativa colaborativa da página, isso também se adequa muito às formas de vida, né? Em alguns espaços suburbanos, que são comumente marcadas por solidariedade, pelos compartilhamentos. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, a publicação, alguns prints dessa publicação que eu estou usando no momento. Ela teve mais de 2.500 curtidas e 4.100 comentários. Então, agora eu vou apresentar aqui uma janela. Olha, a publicação inicial foi essa. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Ok, obrigada. Vi essa brincadeira pelo Facebook e trouxe para cá. Vamos fazer um bairro? Eu sou coroa que acorda às 5 horas da manhã para varrer a calçada e depois sai para buscar pão. Então, esse foi o administrador. Aí começam os comentários. Eu selecionei pouquíssimos, claro, porque 4.000 e poucos comentários, né? Eu sou filho da macumbeira que bota despacho na encruz à meia-noite. Sou eu mesmo. E aí uma colaboração a esse comentário. E ainda canta alto para afirmar. Deu meia-noite, tem uma vizinha que recebia uma visita, e a visita trazia junto a Maria Padilha, e toda vez que me chamava, eu nunca ia. Quando resolvi saber o que ela queria falar comigo, era para ir lá na Pavuna, beirando o rio, arriar um despacho. Que ódio de ser macumbeira naquele dia. Aí uma outra. Eu sou a Maria Clara, que sai de casa às 5h45, de segunda a sexta, dando bom dia para o tio que está lavando a calçada na esquina, para pegar o ônibus com a bolsa num braço e a marmita no outro para ir para o emprego na firma, e de lá para a faculdade, financiada pelo ProUni, e que volta exausta às 22 horas, depois de passar uma hora dando cabeçada na janela do ônibus, dando boa noite para os coroas jogando um carteado na praça, doida para bater um prato daquele frango com quiabo que Dona Marlene, minha mãe, fez mais cedo, enquanto reclamava que o esmalte café com rebu está descascando. Eu não vou ler os outros para não perder muito tempo. Aí um outro. Eu vou todo dia nos 3 mercados do bairro com massagem no cabelo para pegar o encarte, comprar alguma coisinha para janta. Aí, eu sou o cachaceiro conhecido do bairro, que usa boné de material de construção e no domingo fica jogando baralho de 11 até 20 horas. Eu sou o vizinho que todo mundo procura quando tem um problema. De vaga em hospital habeas corpus, eu sempre conheço alguém que pode resolver. As tias da rua sempre me acharam um menino muito educado e bonzinho. Por isso, nunca desconfiaram quando me encontrava com a fala lenta e os olhos vermelhos durante a adolescência. Ninguém sabe ao certo o que eu faço da vida. E os poucos que se arriscaram a perguntar para minha mãe ouviram cuida da tua vida. Mãe, que por sinal é sempre lembrada por ter colocado seu ex-marido, vulgo meu pai, para fora de casa à base de porrada por uma tentativa de agressão. Minha casa vive cheia de amigos, policiais, vereadores, outros membros da administração pública local, e todo dia 23 de abril acorda a vizinhança com um foguetório para São Jorge. Minha avó era a rezadeira mais famosa do bairro. Como eu não sei exatamente quanto tempo
Eu tenho. Eu vou parar de ler os outros prints. Se sobrar tempo, eu mostro no final. Bom, aí onde que eu vejo a subversão nessas narrativas, né? Na apresentação de um bairro suburbano, na ruptura com o apagamento que as culturas suburbanas sempre foram submetidas. No Rio, essa segregação, né, subúrbio, essa divisão subúrbio-zona sul, ela é muito cruel ainda, apesar de vários esforços realizados por segmentos diversos, né? E vejo na escrita, né, na recepção, uma alteração do lugar daquele personagem que historicamente foi relatado por outras óticas, né, muitas vezes sobre a perspectiva do pitoresco. Esse personagem, né, esse personagem pitoresco, ele agora foi alçado ao lugar de narrador das suas peripécias. Me lembra aquele manifesto literário do Ferrez, Terrorismo Literário, que ele fala assim, nós é que fazemos o nosso retrato, né? Não estamos posando para ninguém, nós mesmos nos fotografamos. E aí tem, nessas narrativas produzidas pela página, uma interação entre escritura e experiência, uma espécie assim, de compromisso identitário, comunitário, que embora não seja... não se revela explicitamente, quanto a gente vê em outras narrativas marcadamente, né, com uma perspectiva decolonial, tem ali um território discursivo com reverberações assim, muito semelhantes. E, obviamente, que isso um ato de rebeldia, porque essa literatura pensada assim como... o conceito de literatura ainda está muito ligado à imaginação genial de um artista, né? E aí, essa literatura aqui, né? Essa narrativa produzida a partir de uma vida real, ou não, o que poderia ser, não exatamente a vida de quem está escrevendo aquele comentário ali, mas a vida de um vizinho, quer dizer, experimentada. Por isso ela tem certas limitações, né? Então, não tende a ser considerado um produto de elevada qualidade e inventividade, né? E aí eu estou pensando nessas narrativas, assim, como construtoras de algumas táticas a partir do conceito de Certeau, né? Contra uma narrativa cristalizada ainda potente sobre o modo de vida das áreas não nobres, uma narrativa que não deseja exatamente desfazer estereótipos ou postular um lugar ao lado das narrativas hegemônicas. Não, nada disso. Não busca contradizer, nem referendar determinada imagem. Mas eu vejo como uma narrativa que apenas, que nesse momento tem a oportunidade de falar desavergonhadamente, narrar a sua experiência, falar sem pedir desculpa. A possibilidade de trazer histórias dos subúrbios, sobre os subúrbios, né, escrita pelos suburbanos, que muitas vezes até os bem-intencionados escritores sobre os subúrbios, pensadores, não dão conta. Acho super interessante que é possível também localizar algumas pautas, como feminismo, intolerância religiosa, racismo, gênero, acesso à educação pública. Eles aparecem nessas mini-narrativas e acabam construindo um material importante para os pesquisadores, né? E para a gente entender como que esses segmentos, normalmente desconsiderados social e culturalmente, como que eles dão respostas para essas problemáticas. Eu li num desses prints aí que o rapaz descrevia assim, a minha mãe botou o meu pai para fora por motivo de agressão. Então... essas experiências, elas são colocadas nessas narrativas. Eu vou fazer uma leitura aqui breve para terminar, e eu acho que eu estou ainda dentro do tempo, né? Bem curtinha. Excluídos das imagens que gestores definiram como carioca, praias, bares da Zona Sul, pontos turísticos, personagens como Dona Neném, Maria Clara, o Padrinho, a Rezadeira e outros protagonizam um Rio que sequer ainda silenciado, colonizado, mas que pulsa de rebeldia e alegria, elaborando de modo bem-humorado uma crítica aos padrões normativos, aos gestores inescrupulosos, ao rio solar das praias e outras paisagens fixadas no imaginário como a cidade carioca.
As narrativas engendradas pela página desafiam o cânone sob vários aspectos, sobretudo pela coletividade da criação. Não cabe a assinatura do autor, aquele que muitas vezes legitima a obra e a insere em determinado. O ilustre morador, a moda Lima Barreto, a atuar como autoridade para os relatos ali criados. Na página em tela, a autoria se constrói com centenas de nomes de desconhecidos, não auto-identificados como escritores, e num total descaso com normas gramaticais, categorias literárias e elementos da narrativa, que até aparecem lá, né? Mas mediados por outras formas de criação, que é o desafio, o humor, o desejo de compartilhar experiências. E me parece, mais intensamente, um desejo de dessubalternizar a vida cotidiana do subúrbio carioca. E isso se verifica para além das narrativas, mas ainda no mapa do subúrbio que a página engendra. Porque lá estão o Seu Bira, Dona Neném, o quiosque do Geleia, o churrasquinho de rua, o futebol de rua, a tia do derby, os churrascos de família no fim de semana. Isto é, estas sociabilidades historicamente desconsideradas como formas de lazer, desdenhadas por instâncias diversas, como se ainda pudéssemos falar do Rio que não civiliza-se. O Rio civiliza-se foi o bordão utilizado, o lema utilizado pelo prefeito Pereira Passos no início do século passado, que fez uma reforma urbana que pretendia limpar o centro do Rio de capoeiras, de pretos, né, de ex-escravos, de pobres, então, empurrando esses grupos para os morros ou para o subúrbio do Rio. E eu vejo que esses elementos ali, né, essas sociabilidades, enredam-se e constroem outros enredos. A página coloca em relevo um estilo de vida e cria oportunidade para que os tantos cronistas, poetas da cidade, possam traduzir sua cidade a partir de sua perspectiva. O trabalho de Lima Barreto, mais célebre cronista dos subúrbios, é seguido atualmente por inúmeros jovens, pretos, favelados, que, entre outros propósitos, trazem para seus posts cenas da vida cotidiana suburbana. Há dezenas de pessoas que estão produzindo narrativas sobre a vida suburbana no Facebook, e daí até conseguindo editoras que banquem a publicação. Isso tá, assim, é uma situação que vem crescendo nos últimos anos. Percebe-se que estas narrativas encontram fácil receptividade entre os suburbanos, muito provavelmente por conta da representatividade, mas porque estes espaços têm ajudado os suburbanos a se desavergonharem de uma situação geográfico-social que é motivo de escárnio de medidas segregacionistas. Só para vocês terem uma ideia, há uns 2 anos, a Prefeitura do Rio, com a intenção de organizar a ida às praias no fim de semana, porque é na praia, principalmente, que esse preconceito, essa exclusão se mostra, a Prefeitura criou um trajeto no Rio em que os ônibus todos tinham que parar no centro do Rio, de lá quem fosse para a praia, quer dizer, quem fosse para a Zona Sul tinha que pegar um outro ônibus. Obviamente que esses, além de dificultar, né, porque alguns ônibus podiam fazer o trajeto direto, estavam impedidos no fim de semana, além disso, havia uma enorme blitz no espaço. Então, se a pessoa tivesse dinheiro de passagem só para ir, não tivesse da volta, não mostrasse, não podia entrar no ônibus. Então, assim, só uma das ferramentas que os órgãos públicos usam para atender a um desejo que é comumente referendado pela comunidade da Zona Sul, que é de filtrar a ida às praias. Então, ali é permitido falar de uma identidade suburbana que se orgulha de suas gambiarras, de suas estridências, afetividades, gostos. E esse orgulho que não foi inventado agora, atualmente se exibe plenamente. Gente, óbvio que essa página, nela é possível lidar, né? Tem conflito, sobretudo de ordem política, sobretudo em relação ao movimento funk. Tem a página promove muitas vezes, ela acentua, afirma alguns estereótipos, tem essas questões também. Não é tudo assim, tudo tranquilo, não é tudo só poesia, não. Mas
Para terminar, eu vou citar aqui um trechinho da grafia desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita, da Conceição Evaristo. Escrever pressupõe o dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. E em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que pode se evidenciar muitas vezes desde uma escrita que fere a norma culta da língua, caso exemplar, o de Carolina Maria de Jesus, como também a escolha da matéria narrada. É isso. Eu passei do tempo? Não, está na crica, porque nós estamos Tá bom, eu corri. Muito obrigada, Rose. Então, eu passo imediatamente a palavra à nossa maravilhosa monitora, que agora passa para a apresentadora, Tainá do Nascimento Rosa, vai apresentar o seu trabalho Sétimo Juramento, Colonização, Ancestralidade, Racismo e Negociação Cultural. Tainá, por favor. Muito obrigada, Imara. Eu vou botar no modo apresentação e daí eu só peço o teu ok quando aparecer para ver se está tudo certinho, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se foi o meu computador que travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, Mara. É a Tainá que travou. Sim. Eu não sei se ela se deu por conta, né? Ela não está sendo ouvida, nem vista. Deu um problema, gente, mas como eu estou com duas contas abertas, eu consigo falar com vocês por aqui. Só um minutinho que eu vou abrir de novo. Tainá, eu estou vendo uma apresentação, mas não é só apresentação, é transmissão de tela Gmail, está escrito. Parece que ela está com a internet travando. Nós estamos vendo sua caixa de e-mail agora. Agora, sua apresentação. Tá ok.
Tainá, nós não estamos te ouvindo ainda. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora com eco. Estão me ouvindo? Agora bem, muito bem. Você pode, eu não sei se você tinha começado, você pode iniciar novamente, porque nós já começamos a melhor. Então, pessoal, hoje eu vou retornar aqui, vou apresentar para vocês o 7º Juramento, um livro da Paulina Ticiani, que fala sobre colonização, ancestralidade, racismo e negociação cultural. Obrigada pela paciência. Bom, então, a Paulina Ticiani é uma escritora moçambicana, nascida em 1955, né, portanto, agora está com seus 65 anos, e iniciou o curso de Linguística na Universidade Eduardo Mondlane, sem tê-lo concluído. No entanto, é a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, mesmo sem essa graduação em Letras Linguísticas. Ela foi, por um tempo, membro da FRELIMO, que é a Frente de Libertação de Moçambique, então isso antes do período de independência, antes de 1975, que é o período de independência do país. Algumas produções da autora são A Balada de Amor ao Vento, seu primeiro romance, Ventos do Apocalipse, e O 7º Juramento, qual será aqui analisado. Essa obra, ela possui um gênero literário híbrido, né? Apesar de que algumas críticas falam que é um romance, a gente percebe claramente marcas da contação de histórias. E isso se reforça pela própria autora, que comenta na orelha do livro O 7º Juramento, que se reconhece como uma contadora de histórias. A gente percebe isso no fluir, no fluxo do enredo, que mistura, inclusive, algumas descrições do lugar com os pensamentos dos próprios personagens, criando, assim, uma própria forma de composição e estilo particulares da escritora. O narrador está em terceira pessoa e esse cenário possivelmente acontece em Moçambique. Por que eu digo possivelmente? Não se fala explicitamente no romance, né, transfigurado em contação de histórias, de certa forma, que se passa em Moçambique, mas pelas características de um pós-independência, a gente percebe que provavelmente se passa nesse país, e também pelas entrevistas com a autora, que sempre costuma falar sobre essa escrita local, né, com a qual ela se identifica de Moçambique. E o tempo a gente percebe que se passa num período pós-independência pelas falas dos escritores, pelas falas das personagens, desculpa. Por exemplo, numa fala do Davi, que é o personagem principal, que diz colonização, fim da colonização, tiranos brancos substituídos por tiranos negros. Essa é uma fala do romance, então a gente consegue perceber aí o final da colonização e também por outras falas sobre um período de industrialização do país, que historicamente a gente consegue vincular a esse período pós-independência. As personagens são o Davi, como personagem principal, a Vera, que é a sua esposa, como personagem secundária, Clemente, um filho secundário também, e ainda a Suzy, que é uma filha, e a avó Inês, que também participam dessa narrativa, só que de uma forma mais afastada e sem muitas falas. Então, esse enredo, ele acontece, né, a partir de um conflito do personagem principal, que é o Davi, que receia perder o cargo de diretor de uma fábrica canavieira em Moçambique e ainda sofrer com uma possível violência física dos funcionários da empresa em que atua devido à sua própria negligência para com os seus salários. E isso tudo mobiliza a história. Então, o tema são essas tensões culturais no pós-independência em Moçambique, e o estilo e a composição são feitos a partir de uma literatura pós-colonial, que eu já vou dizer por quais critérios é marcada, mas eu quero deixar claro também que essa literatura não é uma literatura que se faz da mesma forma por todos os escritores. Então, eu trago aqui uma das marcas, né, deixadas pela autora,
que é, por exemplo, essas descrições de pensamento em meio aos relatos sobre o ambiente e as personagens, sem as aspas. Então, ela vai descrevendo o ambiente, de repente, um pensamento que está ali no meio da própria descrição, e, inclusive, coloca ela, mais uma vez, nesse lugar de contadora de histórias. Então, todo esse trabalho se mobilizou a partir de duas questões centrais: em que práticas culturais e de que forma as negociações culturais se fazem presentes no romance, e de que modo o racismo está imbricado nas ações das personagens na narrativa. O meu escopo teórico, então, se solidifica a partir da literatura africana anti- e pós-colonial do Hamilton, da Ana Mafalda Leite e do Francisco Noah, o racismo e as psicopatologias negras a partir do Fanon, e a hibridização cultural, ambivalência e negociação a partir do Homi Bhabha. Então, nessa literatura africana anti- e pós-colonial, a gente percebe algumas intersecções. O Hamilton, ele conceitua o que a gente chama de literatura dos PALOP, que são os países de língua oficial portuguesa, né? Então, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E ele fala que essa literatura é marcada pelo fim do regime colonial, a revolução social e a reconstrução nacional. Convergindo e se interconectando com esse autor, a Leite, ela fala que é uma transgressão da literatura ocidental, é uma releitura, uma reescrita de toda essa empresa histórica e ficcional da colonização, promovendo também uma hibridização cultural, porque a partir dessa releitura, né, e essa reescrita de toda a empresa colonial, acontecem hibridizações, e a gente pode falar também em fricções interétnicas, né, usando um teórico brasileiro, um antropólogo, que é o João Pacheco de Oliveira, que fala sobre essa fricção interétnica que acontece e se dá essa hibridização cultural. Então, ela fala que a hibridização cultural é um dos motes dessa literatura pós-colonial. E o Noah, ele corrobora também com esse pensamento e fala que essa hibridização cultural, ela se dá, só que promovendo e ascendendo a cultura local. Ele fala que para um texto, né, uma literatura ser anticolonial, ele não usa o pós-colonial, mas o anticolonial, ele fala que tem que ter a cultura local, a interação do meio com a comunidade, como isso é fortalecido diferentemente de outros textos considerados canônicos, um distanciamento do colonial e a aproximação com os costumes próprios, e a oralidade e línguas afroétnicas, né, que eu chamo aqui, porque são, na verdade, misturas entre vários ambientes que a gente percebe africanos, como nesse livro, que fala algumas palavras no final, tem um glossário específico, né, um grande marcador dessa oralidade. E, para finalizar, ele fala em alguns ensaios sobre um resgate de valores tradicionais pelos próprios escritores. Então, a gente percebe aí uma espécie de metalinguagem dos escritores quererem se comunicar com seus leitores e conseguirem fazer uma restauração, e aí eu acho que é um bom marcador de palavra, né, na antropologia, a restauração e não a recuperação, né, de um momento pré-colonial, porque não é essa a ideia do pós-colonial, e sim uma reinvenção e uma hibridização, né. Então, toda essa restauração da história de valores, pensando a tradição como ela é, movente. Essa hibridização cultural, então, para falar desse conceito de uma maneira mais pontual, né, e na sua potência, ele é referido pelo Bhabha, né, o Homi Bhabha, em 2 textos específicos eu trago aqui. No Local da Cultura, que é um livro bem conhecido do autor, e também no livro Bazar Global e o Clube dos Cavalheiros Ingleses. Eu trago aqui alguns conceitos dele, né? A primeira diferença cultural, que eu acho que é um dos conceitos mais importantes para a gente iniciar, na verdade, essas relações culturais que acontecem, porque todos esses conceitos, hibridização, ambivalência, negação, diferenciação, eles estão interligados. Então, primeiro, para compreender esses processos, é necessário entender que a diferença cultural, ela é uma não homogeneidade do povo
e uma composição com grupos de minorias. E sim, o autor usa exatamente essa palavra, minorias, enquanto uma composição da nação. É um lugar de tensões, de ambivalências, resistências, negociações, confrontos e contradições. Então, não é a busca. E, inclusive, o João Pacheco de Oliveira, ele fala, né, que a fricção interétnica não é a busca pelo equilíbrio. Na verdade, é a tentativa de organização social pelo conflito, né? Então, o Homi Bhabha, ele traz isso dentro da diferença cultural. A hibridização é essa recusa dos discursos binários que se dá pelas negociações culturais e se estabelece um processo entre dois sistemas ou mais, né? Quanto mais se a gente pensar dentro do contexto brasileiro, se encontram, questionam e sobrepõem, criando um entre-lugar da cultura. Esse entre-lugar, ele pode acontecer tanto no caso de uma migração voluntária, quanto numa migração forçada, que é, por exemplo, o caso da escravização, né, e do tráfico das pessoas negras aqui para o Brasil. Das duas formas, ele se dá numa negociação entre a cultura de origem e a cultura de um novo território, agindo como algo totalmente semelhante dentro de um novo território e algo totalmente diverso, justamente por ter essa negociação com novos símbolos e valores do território em que se chega. Então, a gente consegue perceber que toda essa resistência, essa continuidade de cultura, ela consegue se dar pela negociação que permite a solidariedade entre culturas. Então, essa análise literária, né, eu trago alguns excertos da obra, que a gente começa a perceber que numa análise bem superficial, se dá só em embates binários entre bem e mal, homem, mulher, rural, urbano, colonizador, colonizado, né, numa tentativa de equilíbrio que a autora busca empreender. Mas se a gente começa a analisar os excertos e tentar perceber a história na sua profundidade, a gente consegue perceber todos esses embates mais profundos e as marcas do racismo, das psicopatologizações negras e também das negociações culturais. A gente começa, então, com esse trecho, né, que fala assim: neste mundo, ninguém é bom para ninguém. É um trecho do Davi, tá? Neste mundo, ninguém é bom para ninguém. Enganamos-nos uns aos outros. Tiranos brancos substituídos por tiranos negros é a moral da história. Nesse trecho, a gente pode pensar que acontece algo paradoxal, porque o Davi, ele está presente num território marcado pela ancestralidade. Mas a gente percebe a força que essas psicopatologias negras elas têm na vida do colonizado, a gente percebe que, na verdade, esse paradoxo ele é algo muito comum e muito corrente. Eu acabei não falando muito sobre o Fanon, né? Desculpa, gente, me passei. Então, o Fanon, ele traz vários conceitos, né? Sobre a importância da linguagem, do existir para o outro, o homem e a mulher negra com parceiros brancos, e como isso se dá numa busca da branquitude, um complexo de dependência criado pelo próprio homem branco sobre o negro, né? O Fanon, inclusive, tem uma máxima que é o racista que cria o inferiorizado, né? É uma máxima do Fanon no Peles Negras, Máscaras Brancas. Essa experiência do corpo negro e a busca pela humanização na história da África, que o Fanon disse algo importante na sua própria identidade, perceber que se é um sujeito com uma identidade, uma história plena, para conseguir sair desse lugar de inferiorização, e o negro como esse mal para o branco, e socialmente como o mal do binômio bem-mal, o que gera toda essa condição de negrofobia e a busca pela branquitude, quer seja na linguagem, na cultura, no comportamento ou nos próprios parceiros, na medida em que pode se efetivar essa tentativa de chegar mais, de uma forma mais aproximada com a branquitude. Então, o Fanon, ele diz que todos esses complexos, eles podem, de maior ou menor maneira, serem
quebrados numa busca pela humanidade, pela aceitação de que nesse território colonizado, a gente tem que perceber que a hibridização, ele fala em humanidade imbricada, né? Que essa hibridização entre a ancestralidade e o Ocidente, ela vai acontecer. E como a gente tem que se posicionar a partir da nossa identidade negra para aceitar essa humanidade imbricada e, ao mesmo tempo, se entender como sujeito pleno. E que isso é difícil pela falta de alteridade do outro, mas que a gente pode superar por meio desses nossos próprios mecanismos de potência, né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, nesse excerto que eu trouxe do Davi, que ele está dentro dessa lógica de inferiorização e na tentativa de continuar no seu próprio lugar elitizado e de diretor da fábrica canavieira, ele prefere se afastar dos princípios de coletividade da sua própria ancestralidade e etnia e se aproximar da branquitude nessa tentativa de manter o seu lugar social. Então, se dá uma negociação, e como eu falei, a negociação não é só equilíbrio, ela também é tensão, né? Então, aí ela se dá nesse conflito da própria personagem de tentar negociar entre a sua cultura original e essa cultura imposta pelo colonialismo. A Vera, que é a esposa do Davi, ela também vive essa inferiorização, mas no modo de tentar agir pelo complexo de superioridade. Então, ela fala num trecho assim: na estrada grande, como um anjo da guarda, abraça cada alma que passa e sente o desconforto da desigualdade. Os que trabalham a vida inteira recebem a miséria como prêmio, e ela que nada faz, tudo bem. Desperta para sua realidade e limpa as lágrimas. O que me deu hoje para me preocupar com os problemas dessa gentalha? Então, nesse excerto, a gente consegue perceber essa tentativa de afastamento da Vera e esse complexo de superioridade para manter também esse seu lugar social. E apesar de ambos não se relacionarem com pessoas brancas, a Vera ela acaba se aproximando do Davi e continuando com seu esposo, que a gente vê que tem vários conflitos entre eles durante a obra, inclusive uma violência, né, do Davi para com a Vera, uma violência física. Essa continuidade dela, porque mesmo ele sendo negro, na posição social que ele ocupa, ele é uma possibilidade de atingir essa branquitude. Ele é esse lugar social de ascensão para ela. Então, a gente consegue perceber que ela consegue manter essa branquitude por meio dele. E esse racismo, essas negociações se dão, inclusive, em tentativas de epistemicídio da cultura negra, que a gente consegue perceber, por exemplo, nesse exemplo de obra de feitiço, de possessão, de loucura. É assim que a Vera percebe um medo, uma fobia de trovão do seu filho Clemente, que diz enxergar um homem entre fumaça e fogo nos dias de trovão. Ela reconhece como loucura. Ela diz que o filho tem uma fobia. Ao mesmo tempo, depois em segredo, em seus pensamentos, ela diz que percebe nele um olhar que ela viu na infância, em ritos e processos religiosos africanos. E ela começa a negociar, porque ela vê que a ciência europeia não é suficiente para curar o filho dela. E começa a ir atrás de outras possibilidades de cura, com ossos, com uma magia negra, para voltar a essa ancestralidade e poder fazer a sua própria resolução familiar. O Davi, ele se percebe também nesse lugar de embate e negocia com a cultura quando ele percebe que ele vai ser retirado da sua empresa. Claro, é um lugar bem paradoxal, porque imagina, ele busca ancestralidade na tentativa de se manter no lugar de opressor de um sistema colonizador, né? Então, assim, ele busca essa magia e nesse trecho a gente vê o questionamento, então, de um feiticeiro. Alguma vez consultou os ossos e as conchas? Não, nunca. E por que é que me procura? Sinto-me desesperado, perdido. Então, assim, ao mesmo tempo que é paradoxal, a gente percebe
que, na verdade, quando ele teve problemas que realmente não conseguiu solucionar, ele retorna a essa ancestralidade para tentar fazer também essa solução familiar. E ambos, a Vera e o Davi, eles vivenciam essas experiências em segredo, sem um contar para o outro, porque os dois se imaginam nesse lugar superior de branquitude. E outro momento de tentativa de dominação e de aniquilação desses saberes tradicionais está nesse trecho sobre o nome, né? Um bantu que se preza tem muitos filhos para nomear os antepassados da família e trazer à luz todos os mortos adormecidos. No mundo dos bantus, a pessoa não nasce, renasce, e recebe o nome de um morto antigo, porque nome é veículo de reencarnação. Mesmo sabendo disso, a Vera decide não chamar mais o Clemente pelo seu nome de tradição e começa a chamar ele de Clemente, na tentativa de negar e se apropriar dessa cultura e dessa linguagem branca, como o Fanon diz, na tentativa de ser reconhecido e ter a alteridade do outro. Então, a gente percebe que essa narrativa ela é finalizada de modo conciliatório, porque chega ao final, acontecem todas essas questões, e o Davi, acontecem outras questões também de violência, né, que eu acabei não trazendo aqui, mas de violência dentro da religião. Então, acontecem várias questões, e no final, não é solucionado esses sentimentos de inferioridade, de superioridade, de racismo, e nem provocadas essas negociações culturais. Tem um final conciliatório que retoma esses binarismos facilitados entre o bem e o mal, e assim o bem, que é personificado pela Vera e pelo Clemente, e a Suzy, agora no final, consciente de seus atos malévolos que aconteceram de violência durante a trajetória, né, quando ela estava em possessão, eles vencem com a morte do mal personificado pelo Davi. Então acaba sendo um final muito simplório, mas que durante a narrativa a gente consegue fazer uma boa apreciação, né? Então, considerações possíveis que eu trago é que essas negociações culturais estão presentes nas práticas religiosas das personagens, por optarem por práticas ancestrais e fazerem, ao mesmo tempo, uma interlocução, né, com o Ocidente, com o intuito de solucionar essas situações familiares, na linguagem, a fim de consumir uma cultura branca, que a permentam, trocando o nome original do Clemente por esse nome ocidental, pelos princípios étnicos, a submeter a situações mais adversas para vivenciar o elitismo branco, e o racismo vinculado, então, pela negociação dessa cultura tradicional com a cultura hegemônica, a fim de atingir uma brancura social, que é um reflexo dessas neuroses desenvolvidas durante o fenômeno colonial e nutridas por práticas racistas, como estabelece o Fanon, por meio de um sócio-diagnóstico do sujeito colonizado. Essas são algumas referências, e muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Tainã. Show.